Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Identidade, da Nella Larsen. Vou deixar a capinha dele aqui. Eu peguei esse livro gratuito na Amazon, né? Tinha alguns livros, por conta do mês da consciência negra, alguns livros com essa temática, né? Estavam disponíveis em e-book gratuito, então eu peguei ele nesse sentido. E eu só queria ressaltar que a minha intenção aqui não é fazer uma resenha super completa, é mais comentar as minhas impressões, o que os livros me causam. Mas nesse caso específico eu queria deixar o vídeo da Aline Aimee. Assim que eu terminei o livro, acho que uns 2 dias depois, ela postou um vídeo super completo sobre esse livro. Então o vídeo dela tá muito bom, eu vou deixar aqui embaixo. Ela fala bastante sobre o contexto histórico, sobre o contexto da própria autora, como tudo isso se relaciona, né, com o livro. Então tá muito legal, quem tiver interesse, né, quem já leu e quer refletir um pouco mais, dá uma olhadinha lá. Mas, resumindo, né, da minha forma, ele vai falar a respeito da miscigenação nos Estados Unidos, com foco nas pessoas que, apesar de negras, tinham a pele clara. Então, pessoas miscigenadas, cuja pele era mais clara e elas conseguiam se passar por brancas num contexto dos Estados Unidos segregado. Nós vamos ter a Irene, que é uma dessas pessoas, ela é de família negra, mas ela tem a pele clara. E apesar disso, ela vive num contexto, né, negro, ela vive no Harlem, que é um bairro negro, ela é casada com um homem negro, então um dos filhos dela tem a pele mais clara, mas o outro não. Ela vive num contexto alinhado, digamos assim, com as raízes negras dela, né? Mas em algumas situações específicas, ela acaba se beneficiando do fato de ter a pele clara para frequentar alguns lugares, ter alguns benefícios que as pessoas brancas têm. E numa dessas ocasiões ela tá ali com muito calor, passando mal na rua, né? Ela tá em Chicago visitando a família, que ela mora em Nova York. E ela acaba entrando num café para brancos, onde ela não poderia entrar se soubessem que ela era negra, para se refrescar, tomar um chá, enfim. E ela é encarada por uma mulher, ela tem medo que essa mulher esteja identificando que ela é negra. Mas no fim das contas, essa mulher era uma amiga de infância dela, né, uma colega de infância, que também é miscigenada, também tem as mesmas características. E essa menina desapareceu ali no início da adolescência, então ela morava com o pai faleceu, ela é levada por algumas tias e sabe-se ali pelas fofocas da vizinhança de que essa menina fugiu das tias e ninguém sabia o que tinha sido feito dela. Então elas retomam esse contato ali, já tem essa tensão no ar pelo fato das duas serem negras, saberem que são negras, estarem num lugar em que elas não poderiam estar. Mas elas acabam marcando um encontro, né, para outro dia. E nesse encontro, a Irene descobre que o marido da Claire, né, essa amiga se chama Claire, não só não sabe que a Claire é negra, como é uma pessoa extremamente racista, ele tem muito ódio pelas pessoas negras. Então, isso acaba criando entre elas uma tensão, ao mesmo tempo um fascínio entre as duas. Então, uma delas vive uma vida de pessoa branca, disfarçada de branca, mas isso tem muitos malefícios para ela, ela sente muita falta, ela se sente muito desconexa da raiz dela, né, desconectada com a história dela mesma, ela não sabe direito quem ela é por conta disso. Então ela fica fascinada pela vida da Irene, que é uma vida que ela não tem, uma vida totalmente linkada com o fato de ser negra. Ao mesmo tempo que a Irene também tem esse fascínio pela Claire pelos motivos contrários, né? Então, apesar de ter muita crítica ali, as duas têm uma relação que ao mesmo tempo elas se identificam muito e elas criam uma conexão por conta dessa identidade, né, de serem duas pessoas negras com pele clara. Mas elas também têm essa questão da inveja de uma achar que a outra tem uma vida melhor ou mais benefícios por conta da forma como vive. E o livro tem muito isso de você não se sentir confortável com quem você é, da necessidade de se sentir parte de uma comunidade, como alguns detalhes podem fazer com que você não se sinta parte de um todo, né? E eu acho que isso é uma discussão que pode ficar muito ampla, né? Nesse caso, tá falando especificamente de um contexto, né, de pessoas negras miscigenadas, mas a gente pode trazer para os dias atuais com relação a imigrantes, a pessoas que são filhas de imigrantes, enfim. E ele também vai falar muito dessa questão do preconceito racial e do fato de ser mulher, então fora isso, né, além dessa discussão, as duas têm casamentos super esquisitos, com muito problemáticos, e existe até uma frase, né, que a Irene fala,
em que ela diz que não basta ela ser negra, ela ainda tem que ser mulher e ela tem que passar por essas coisas todas, né, por essa soma de problemas. E a história vai ser basicamente criada a partir dessas tensões entre elas. Elas começam a se relacionar de uma maneira muito estranha. A Irene não é uma narradora confiável, então em vários momentos ela fala coisas da forma como ela está enxergando ou como ela gostaria que fossem. Então a gente não tem exatamente a história vista de cima, a gente tem um ponto de vista a respeito da história. E ele tem várias cenas bem críticas, assim, no sentido de tensas mesmo. O final é super surpreendente, obviamente não vou entrar em detalhes, mas foi um livro que eu gostei bastante. Primeiro por ele ter trazido todas essas reflexões e de uma maneira muito diferente. Não só ele trata do racismo de uma maneira diferente, como ele traz essa questão do pertencimento, que eu achei muito rica. Então foi uma forma totalmente diferente, né, dos outros livros que eu já li que tem esse mesmo assunto. E eu também gostei muito da história em si. Eu me incomodei um pouquinho com a escrita, por isso que eu acho que não foi um livro que eu posso dizer que eu amei, mas não pela história, foi só por conta da escrita mesmo, porque apesar de ter essa narradora que não é confiável e ter vários fatos que ficam ali subentendidos, a escrita é super mastigada. Então, por exemplo, ela fala assim: tal coisa, Irene pensou, tal coisa, Irene falou. Então eu acho que ficou muito contrastante, sabe? Pra mim, não combinou com o tipo de história e com a forma como a história é narrada, então me incomodou em vários momentos isso. Mas é um detalhe, né? Só realmente passando a minha experiência. Fica super recomendado. Eu tinha recomendado esse livro, né? Colocado ele como recomendação nos livros que estavam gratuitos. Então, se você conseguiu pegar gratuito, eu recomendo muito. Se não, ele já está disponível para compra. Então, quem tiver interesse nessa temática, uma temática super interessante. E deem uma olhadinha no vídeo da Aline Aimee, que está super completo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.